Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento. E eu tô aqui para caminhar com você nesse mundo chamado amor. Sim, é um mundo assim muito especial para mim. E para quem não sabe, eu sou apaixonada por relacionamento. Hoje eu vou trazer um tema que muitas pessoas me perguntam, que é exatamente sobre como é possível manter a chama do amor sempre acesa no relacionamento. Quando você inicia uma relação, tem aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, aquela vontade de ver a pessoa, aquela vontade de estar perto ali da pessoa, aquele desejo de fazer com que as coisas elas aconteçam da melhor forma possível. E isso vai sendo alimentado ali durante um tempo. Isso se chama apaixonamento. E muitas vezes esse apaixonamento ele tem um prazo de validade. E aí, quando esse prazo de validade chega, não tem mais aquelas borboletas no estômago, não tem mais aquele acelerar do coração, não tem mais aquelas mensagens que são enviadas desesperadamente a todo momento. Vem a calmaria. E com essa calmaria, muitas pessoas começam a se questionar: onde está o amor? Será que o amor ainda existe aí? Será que essa outra pessoa ainda gosta de mim? Porque nós estamos muitas vezes acostumados a viver aquela sensação gostosa que a paixão traz. E aí, quando vem esse sentimento de calmaria, muitas vezes ele também vem acompanhado com a questão do se acomodar dentro do relacionamento. Eu tô vivendo esse relacionamento, eu tô aqui, esse relacionamento tá gostoso, mas eu começo a me acomodar. Eu deixo de fazer as coisas que eu fazia antes. O apaixonamento acabou, tá nessa calmaria, essa pessoa tá aqui, eu tenho essa pessoa, então eu não preciso me preocupar em alimentar mais nada. E aí o relacionamento, ele começa a cair em uma rotina que não é uma rotina saudável, uma rotina que é uma rotina gostosa. E quando a paixão, ela também vai embora, automaticamente você começa a enxergar os defeitos da outra pessoa. E enxergar esses defeitos acaba fazendo com que a relação ela comece a entrar em um certo colapso. Por quê? Porque você está vendo o defeito da outra pessoa e a outra pessoa está vendo o teu defeito. E quando isso vai acontecendo, a relação começa a entrar aí em um esfriamento. Se o casal ele não tem a sabedoria de olhar para a relação e pensar assim, nós precisamos fazer com que essa relação funcione, nós precisamos fazer com que essa relação dê certo. Ele vai sentir falta da fase do apaixonamento, ele vai sentir falta daqueles momentos gostosos, mas ele não vai saber o que fazer a partir daí. Por quê? Porque você não tem um certo repertório que te ajude a reformular esse novo momento da relação. E aí começa a vir dúvidas. E se eu ficar com essa pessoa? E se eu assumir algo mais sério com essa pessoa? E se eu casar com essa pessoa e entrar nessa monotonia e entrar nessa zona de conforto? Como é que vai ser essa relação da gente? Como é que nós vamos conviver durante anos nessa calmaria, nessa tranquilidade? E muitas pessoas acabam esfriando diante do relacionamento, acabam se afastando, porque priorizam outras coisas. Eu costumo dizer que no momento que o apaixonamento tá ali, você tem a certeza que aquela pessoa não vai te largar nunca, que vocês vão construir uma vida linda juntos. Então vocês não pensam em quando vem a tempestade. E por não pensar quando vem a tempestade, automaticamente vocês acabam entrando em uma zona que é uma zona arriscada. É uma zona de eu já me acostumei com isso. E por já acostumar, vai entrando no automático. E o amor ele não combina com automático. O amor, ele combina com exatamente o poder da atração, ele combina com a motivação, com a dopamina, com aquele prazer que vem ali quando algo diferente acontece. Sim, a dopamina, ela
é uma dos hormônios que está aí, a dopamina e a ocitocina, no momento da paixão, no momento do apaixonamento. Mas quando vai entrando aí para o amor, esse hormônio ele vai deixando de existir. Isso prejudica diretamente o relacionamento. Então, quando você olha para uma relação que ela já entrou na zona de conforto, o próximo passo é a desconexão emocional. Então, se você quer fazer o seu relacionamento durar, se você quer ter um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se colocar em um lugar de sempre pensar em algo diferente para essa relação. Claro, o básico bem feito todos os dias, ele faz diferença. O carinho, a atenção, a conversa, a empatia, o cuidado, a escuta. Isso aí é o feijão com arroz, o básico bem feito que precisa ser feito todos os dias. Mas o que eu estou falando aqui é algo que vai além. É sair do básico bem feito, sair do feijão com arroz para ir para um risoto, para ir para algo diferente, que possa trazer graça, que possa trazer conexão, que possa trazer de novo aquele friozinho na barriga. E que venha a ansiedade de vocês dois juntos, programando algo, planejando algo, querendo viver algo. É sobre isso. O amor, ele precisa ser alimentado diariamente. Da forma básica, mas pelo menos uma vez no mês, é necessário fazer algo diferente. E aí eu escuto na clínica, Carol, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não estou falando de dinheiro. Muitas vezes, o alimentar de uma forma diferente, ele pode ser um sair para caminhar no parque, ele pode ser um piquenique vendo um pôr do sol, ele pode ser uma noite de pipoca bem divertida entre vocês dois. Também pode ser aquele flerte sem vergonha em uma academia quando vocês estiverem juntos. Quantas coisas dá para alimentar esse friozinho na barriga para que a relação ela consiga se conectar emocionalmente. Mas muitas vezes nós deixamos isso de lado e passamos a viver o amor de forma automática. O amor ele não é como escovar os dentes. Ele precisa ser pensado, ele precisa ser planejado. E ele precisa ser reencontrado todos os dias. Lembre-se que não é porque você conquistou uma vez que você não precisa conquistar mais. Não, se você conquistou uma vez, você precisa continuar conquistando diariamente. O que eu desejo para você é que você continue com o friozinho na barriga, com as borboletas no estômago e que entenda que é necessário fazer diferença na tua relação. Não deixe que o amor entre no automático. Não se permita viver uma relação de tanto faz. Escolha viver uma relação saudável, uma relação que roube sorrisos e que tenham planos juntos, sonhos, objetivos e que vocês comemorem cada etapa dessa construção. E se o outro em algum momento cansar ou tentar parar, que você possa ser, nesse momento, o suporte. Porque enquanto um está cansado, o outro ajuda. Quando o outro estiver cansado, você vai estar ajudando. Quando você estiver cansado, o outro vai estar te ajudando. Então, que você possa construir cada dia mais um relacionamento que vale a pena ser vivido diariamente. É o que eu te desejo de todo o meu coração. Uma linda sexta-feira para você. E já começa fazendo isso nesse final de semana. Vamos juntos.